Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de inteligência emocional, o nosso ambiente diário de prosperidade. E a prosperidade vem através da constância. Essa constância na qual nós adquirimos conhecimentos e colocamos em prática, colocamos em ação, em atividade. E para que nós possamos prosperar hoje aqui no ICP Academy, nós temos a honra de receber mais uma vez o nosso nutricionista Júlio Santana. O nutricionista Júlio Santana tem contribuído e muito para os nossos alunos do ICP Academy, principalmente, mas para toda a comunidade que procura ele. Inclusive, seja ele enquanto seguindo nas redes sociais, pacientes dele, porque todos têm encontrado melhores resultados na vida, mais prosperidade, tanto na saúde física como na saúde intelectual, emocional. Por quê? Porque já estão tudo interligado. Júlio tem contribuído muito. Negreiros não se cansa de dizer, Negreiros é uma prova de que Júlio tem contribuído para a vida. Negreiros hoje é melhor do que ontem, porque conheceu e aplica os conhecimentos de Júlio Santana. Júlio estará aqui falando hoje sobre o colesterol, por dentro do colesterol. Bom dia, Júlio Santana, nosso nutricionista. Vamos prosperar? Bom dia, negreiros. Bom dia a todos do ICP Academy. Não sei se estou sendo ouvido. Sim, mas a tua câmera ainda está fechada ainda. Eu acho que é por aí, viu, negreiros? Eu estou tentando colocar aqui, não. Ok, pronto. Ok. Chegou agora, né? Sim, agora tudo ok. Agora Pronto. te escutamos e Bom, te enxergamos perfeitamente. pronto. Bom dia a todos do ICP Academy. Hoje mais uma mais uma participação. Agradecer as palavras do Negreiros. Eu gosto de fazer a minha apresentação. Quem quiser me interromper a qualquer momento, pode ficar à vontade para interromper. E eu vou pedir o auxílio do nosso amigo Negreiros para poder projetar aí para a gente também a tela, de forma que a gente consiga acompanhar com os presentes. Esse conteúdo também vai ser disponibilizado para todos, né, ao final da apresentação. E eu acho que a gente tem novidades aqui para muita gente hoje sobre um tema que é bem interessante, né, que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente, principalmente o leigo, tem noção do que realmente que é o nosso colesterol. Então, vou pedir para que o Negreiros coloque aí a questão da apresentação, né, que a gente possa assistir juntos aí. Pronto, vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje? Colesterol, ApoA1, que a gente vai ver o que é, ApoB também, lipoproteína A e triglicerídeos. Bom, eu arrisco dizer que a maioria aqui sabe ou já ouviu falar de colesterol e triglicerídeo, mas a maioria ainda não ouviu falar ainda sobre essas outras substâncias. E o que são essas substâncias, né? A gente tem no nosso organismo o metabolismo das gorduras, né, que a gente chama de lipídios. E aí, estas substâncias que a gente vai olhar hoje, elas servem, né, para fazer esse transporte dessa energia, né, que a energia tem que chegar até as nossas células, e também serve, dependendo de como estão essas substâncias nos exames de sangue, a gente perceber risco cardiovascular. Da mesma forma que a gente não consegue misturar gordura com água, né? Se a gente tentar misturar gordura com água, vai sempre ficar separado. E aí a mesma coisa acontece no nosso sangue. A gente não consegue misturar gordura com sangue. E a gordura ela precisa passear, caminhar, ser transportada pela corrente sanguínea. E então a gente vai falar das lipoproteínas, né, que são como se fossem veículos que carregam esta gordura pelo sangue, e aí elas têm funções específicas. Então, quando a gente fala de colesterol, o colesterol é uma partícula de gordura, mas quando a gente fala do colesterol lá no exame, né, a gente está falando do transporte do colesterol, né, e como que esse transporte está acontecendo.
Pode passar, por favor, Negreiros? Então, o colesterol, né, não aquele que aparece lá no exame de sangue. O que aparece no exame de sangue é a partícula de colesterol, que a gente vai ter o colesterol HDL, o LDL, VLDL, que é uma substância que carrega colesterol, essa que aparece no exame. Mas o colesterol em si, onde que ele está? Para que ele serve? O colesterol ele atua na formação das nossas membranas celulares, ou seja, todas as células do nosso organismo, e são trilhões delas, na sua membrana, ou seja, na parte de fora desta célula, na constituição desta célula, a gente tem colesterol. Então, o colesterol já está presente em tudo no nosso organismo, porque tudo é célula e todas as células na membrana têm a presença do colesterol. O colesterol, ele também serve para fabricar hormônios no nosso organismo, como, por exemplo, o cortisol e os hormônios sexuais, a testosterona, o estrogênio, e também o colesterol ele participa na produção dos ácidos biliares lá para a digestão. Então, lembrando, tá? Quando a gente está falando de colesterol, a gente está falando da partículazinha de gordura chamada colesterol. Quando a gente fala de colesterol nos exames, a gente está falando de um transportador de colesterol, que é como se fosse um carrinho que o colesterol está neste carrinho sendo transportado pelo organismo, tá? Então, o colesterol ele tem muitas funções. Até o final da nossa apresentação de hoje, a gente vai ver muita coisa interessante e, infelizmente, não dá para esgotar o assunto. Tem um spoilerzinho lá no final de um assunto que a gente vai ficar para uma próxima apresentação ainda. Tá? Pode passar, por favor, Negreiros? Então, a gente falou do colesterol e o triglicerídeo. O que é? O triglicerídeo é a nossa reserva de energia. Então, toda vez que sobra energia no nosso organismo, o corpo produz, a partir desta sobra, uma partícula de gordura chamada triglicerídeo. Tá? Então, é uma maneira que o corpo encontra de guardar a energia do organismo. Onde normalmente é armazenado o triglicerídeo? No tecido adiposo, debaixo da pele, na nossa gordura. Tá? E quando a gente precisa dessa energia, o corpo vai liberando essa energia que está guardada. A gente já viu em outras aulas, né, que esse triglicerídeo ele é armazenado e quando a pessoa precisa de energia e não está comendo principalmente o macronutriente carboidrato, o corpo precisa da glicose e aí vai mobilizar esse triglicerídeo, levar para o fígado, ser transformado em glicose para levar para o nosso organismo. Ou seja, é uma reserva de energia. O que a gente gasta quando não está comendo e não tem comida para digerir ali no intestino? A gente gasta reserva de energia, tá? Que são os triglicerídeos. Pode passar, por favor. A outra substância que a gente vai ver é o ApoB, né? Chamado apolipoproteína B. Então, o que é a apolipoproteína B? A gente tem dois padrões de colesterol, né? Tá bem entre aspas aí. A gente tem o chamado colesterol ruim, que é o LDL, que não necessariamente é ruim, e tem o colesterol bom, que é o HDL. Então, o apolipoproteína B, ele é uma proteína que está fazendo parte da estrutura do transporte do LDL, que é o chamado colesterol ruim. Então, esta estrutura, né, que é o ApoB, né, a apolipoproteína B, é como se fosse um destino, né, um ônibusinho que está passando, e aí ele vai servir como uma senha de identificação para que as células capturem aquele colesterol que está circulando pela corrente sanguínea neste ônibusinho. Então, a ApoB é o ônibus, o colesterol está todo dentro desse ônibus e conforme vai passando nos lugares que precisa do colesterol, ele vai sendo deixado aí nas paradas, vamos entender assim. Uma medida que indica, né, um número exato de células agora nocivas no nosso sangue é a ApoB, não é o LDL, que há muito tempo foi utilizado como marcador de colesterol ruim. Mas o LDL ele é uma partícula muito interessante e quando a gente tem um LDL
que está numa condição ruim, quem que vai mostrar é esse ApoB. Existe o exame da ApoB. E é o exame que eu arrisco dizer que a maioria de vocês aqui nunca fez, né? E que seria interessante passar a fazer esse exame sempre que for fazer uma revisão aí. Então, a ApoB é o que realmente vai mostrar as partículas nocivas no sangue que estão circulando. Pode passar? Desculpe aqui, deu uma engasgadinha com a água. A outra substância que a gente vai falar hoje é a ApoA1. A ApoA1 é a estrutura, é como se fosse o transportador, né, do colesterol HDL, que é o chamado colesterol bom, tá? Então, o colesterol HDL, o que que ele faz? Ele retira o colesterol que está nos tecidos, nas artérias, que está sobrando, e captura de volta este colesterol e leva lá para o fígado, né, que vai reciclar, é o transporte reverso. Então, sai do fígado, né, o colesterol LDL, lá em cima da ApoB, vai sendo deixado pelo caminho, muitos, e o que sobram, a ApoA1 vai recuperando e traz de volta para o fígado, tá? Parece complexo, mas se a gente tentar simplificar, fica fácil de entender. O colesterol que sai do fígado e o colesterol que volta para o fígado. A diferença é que ficou no meio do caminho porque várias funções no organismo precisam da presença do colesterol para funcionar, tá? Então, a ApoA1 ele está associado ao HDL e a ApoB está associado ao LDL e o VLDL. Pode passar o próximo. Aí tem uma novidadezinha aqui que é a lipoproteína A, né? A lipoproteína A, ela é uma partícula do LDL que foi modificada, né? Então, aconteceu uma alteração nessa partícula e esta partícula teve uma alteração em cima do chamado colesterol ruim. E aí onde está a novidade? A LPA, a função dela ainda não está muito clara, né? Mas o que acontece? Quanto mais LPA, maior é a pró-inflamação do organismo e maior a probabilidade de formação de trombos, de formação de coágulos. Então, a gente chega numa informação que é algo, né, realmente perigoso para a nossa saúde. E a LPA, a lipoproteína A, ela vai funcionar como um marcador do risco cardiovascular. E o que acontece? Esse marcador, ele é um marcador genético, ou seja, o HDL, o LDL, triglicerídeo, tudo que a gente viu até então, a ApoB, a ApoA1, dá para a gente modificar com alteração no estilo de vida, alteração na dieta. Esta lipoproteína A, não. Ela tem uma ligação genética. Então, uma pessoa que faz o exame da lipoproteína A, que basta fazer uma vez na vida, né? Basta fazer uma vez na vida. Esse exame da lipoproteína A, ela vai indicar se aquela pessoa tem um risco de ter um acidente cardiovascular com maior intensidade ou menos intensidade. Então, a lipoproteína A é um alerta para a gente. Quando eu tenho uma quantidade de LPA acima do que é o normal, que a gente vai ver mais adiante, me abre o cuidado que eu tenho que ter com outros fatores de riscos para que esse risco real que existe da LPA não que ele não aconteça. Eu tenho que trabalhar na contenção desse risco. Pode passar. Então, agora a gente vai ilustrar que dá para a gente entender bem sobre a LPA. Acho que o nosso principal tema hoje é a LPA. Tá? A gente tem outros temas interessantes ligados ao colesterol, mas para a maioria das pessoas, a lipoproteína A vai ser uma novidade, sim. Tá? Então, aí a LPA, né, que é a lipoproteína A, é o colesterol que a dieta não resolve. Tá? Então, é importante fazer esse exame. E o que é esse LPA? A gente tem a LDL, essa partículazinha, né, que tem gordura, né, do nosso organismo, né, e esse LDL, né,
A LPA é como se fosse uma partícula prima, né, do nosso LDL. Mas só que ela é muito agressiva, tá? Ela carrega com ela uma proteína extra, né, que vai tornar esse LDL grudento e perigoso para formar placa nas artérias. É como se ela fosse uma cola que tivesse no LDL, facilitando com que essa partícula do LDL, colesterol LDL, se cole nas artérias e aí comece um processo de formação de placa que pode levar a um acidente cardiovascular. Pode passar, por favor, Negreiros? Por que ela é perigosa, então, a LPA? A LPA ela é diferente do LDL comum, né? E ela tem um efeito duplo. Ela tanto entope as artérias, ou seja, ela é uma partícula aterogênica. Quando a gente fala de aterogênese, a gente está falando de entupimento de artérias. E também ela facilita a formação de coágulos. Ela é uma partícula trombótica. E essas duas, né, esses dois efeitos, eles aumentam o risco cardiovascular, aumentam o risco de infarto, de acidente vascular cerebral. Tá? Então, ela é uma partícula perigosa, que deve ter controle. A gente precisa fazer um exame para saber o quanto perigoso é a nossa LPA. E, como eu já disse, o fator genético está diretamente ligado a ela, em torno de 90% do nível da LPA, ela é determinado logo no nascimento, tá? A dieta, os exercícios, os medicamentos, né, as estatinas comuns, elas têm pouquíssimo ou nenhum efeito sobre a LPA. Então, é o tipo de coisa, se eu tenho a LPA alta, não adianta eu só fazer dieta. Quando eu tenho alteração no colesterol HDL, no LDL, no triglicerídeo, eu faço uma dieta, tá tudo beleza. Agora, o LPA alto, não adianta fazer a dieta. Pode passar, por favor, Negrão. Quem é que deve medir o LPA? O LPA. O LPA, que é a lipoproteína A, que é essa porção que carrega gordura dentro do nosso sangue, que ela é mais grudenta, que ela forma placas de ateroma e que alguma parte da população tem ela mais elevada. Quem é que deve medir e fazer esse exame? A American Heart Association, atualmente, né, recomenda que todo mundo, todas as pessoas meçam a LPA pelo menos uma vez na vida, para poder saber esse risco cardiovascular. E aí a gente vai ver ao longo da explanação por que todo mundo tem que fazer esse exame para saber se tem o risco ou não. Tá? Quanto mais histórico familiar que a gente tenha de infarto, de AVC, mais importante que antecipe procurar investigar isso também para poder já trabalhar na prevenção dos fatores de riscos associados à LPA. Quanto maior o nível de LPA, maior é o risco que a pessoa tem com relação aos acidentes cardiovasculares. Tá? Então, aqui a gente está sugerindo aqui, um nível de 125 nanomol, né, aumenta 40% o risco. Quando dobra, tem um risco dobrado. Com 430 vai ficar 4 vezes maior o risco. Então, a gente tem o risco cardiovascular diretamente associado ao nível de LPA que a pessoa tem. Lembrando que este risco ele está inato, ele não vai ser modificado. A gente pode modificar os outros fatores que estão em volta disso, tá bom? Continuando, pode passar. Então, vende-se muito a ideia, né? Até hoje, a maioria dos profissionais de saúde procuram um alvo de baixo LDL. Então, acreditava assim, não, tudo bem, é só diminuir o LDL, toma aqui o remédio, um dos mais receitados no mundo todo, que é a estatina, que tem o seu valor enquanto medicamento quando tem a indicação correta, mas antes só se deparava com um LDL alto e já ia cuidar de ter que baixar com o medicamento, tá? Então, muitas pessoas que têm o LDL perfeito, ou seja, baixinho, bem controlado, né, infartam, né? Por que infartam, mesmo com LDL baixo? Porque a LPA é alta e nunca foi dosada e esse risco oculto estava ali sem se apresentar num check-up comum, onde só se faz o exame do colesterol,
que até pouco tempo a maioria dos profissionais de saúde só pedia o colesterol total, nem as parcelas pediam. Então, hoje a gente tem que fazer o exame, não só do colesterol total, mas das parcelas HDL, VLDL e LDL, mas também incluir a LPA e as apolipoproteínas no exame dos lipídios do organismo, para a gente saber se tem esse risco. Quantas vezes a gente vai medir a LPA? Uma vez só. Né? O nível ele é genético, é estável, então a única medida que a gente faz vai ser suficiente para saber quanto risco eu vou ter pela vida toda. Tá? Esse risco vai estar marcado já na LPA, que é um marcador que vem há muito pouco tempo sendo utilizado, né, na área da saúde como algo que a gente tem que prestar atenção. Então, vai ao médico, vai fazer uma revisão, vai ao nutricionista, vai começar uma dieta, quer baixar o colesterol, já toma medicamento, tem que pelo menos dosar a LPA uma vez na vida para saber o risco genético que tem. Pode passar? E quando dá alto, né? O que a gente vai fazer? Fiz o exame, a minha lipoproteína A deu alta. O que é que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer um controle agressivo. E aí está grifado agressivo porque tem que ser muito agressivo, né, entre aspas, esse controle em cima dos fatores de risco aí. Quais são os fatores de riscos, então, que eu tenho que controlar quando a minha lipoproteína a LPA, está alta? Eu tenho que tomar mais cuidado com o meu LDL. Aí, muitas vezes, a medicação estatina faz sentido. Eu tenho que cuidar muito do meu controle de pressão, porque a pressão arterial está ligada diretamente à saúde do vaso sanguíneo. Eu tenho que tomar muito cuidado e cuidar do diabetes, que pode estar associado a uma qualidade de vida piorada com a LPA alta e diabetes, e tem que cuidar dos marcadores de inflamação, né? Como, por exemplo, a PCR, um marcador de inflamação, o ácido úrico, né? Tudo isso eu tenho que partir para um controle para que eu não aumente o risco, né, que a minha LPA, que foi detectada alta, aconteça. Então, o foco, né, vai no controle dos riscos, já que a LPA em si, ela não se altera porque ela é uma característica inata. E novas terapias genéticas agora estão em estudo. Né? Pode ser que em algum tempo, pouco tempo ou muito tempo, se descubra uma terapia genética que consiga apagar esse risco do organismo. Tá? Então, fui lá, fiz o exame, deu alto, e o que eu vou fazer? Tá? Pode passar, por favor. Então, a gente tem aí, ó, o que é isso, né? A gente tem um desenhozinho aí da partícula de LDL, ó. Então, tem várias partículas de colesterol associadas a uma proteína, né? Nessa imagem mais à esquerda. Aí, então, a gente tem o que a gente chama de LDL, né, que é uma lipoproteína carregada de colesterol. Tá? O leigo chama tudo de colesterol, mas o colesterol é só a partículazinha de gordura que está acumulada aí nesse transportador que é o LDL. Então, se eu tenho o LDL que foi colocado, né, que o organismo coloca em cima desse LDL uma ApoA, né, uma apolipoproteína, eu vou formar agora a LPA. Tá? Então, eu tenho um LDL, ele sofre uma modificação dessa proteína e agora eu tenho a LPA. E a LPA, como eu já disse, ela adere mais, aderência, ela gruda ali nas artérias e não é um colesterol comum a LPA. Tá? Ela é uma partícula de LDL com a proteína extra e isso tornou esse LDL perigoso e que vai aderir mais facilmente à parede das artérias e promover inflamação. Tá? E é uma condição genética. A dieta não muda o LPA, o exercício não muda o LPA e os suplementos não mudam o LPA, mas a gente consegue gerenciar o risco. Tá? Então, o nível da lipoproteína A é determinada pelos genes. A dieta, o exercício não reduz essa LPA, mas isso não significa que você não pode gerenciar o risco que ela traz. Então, vamos ver por que a gente consegue fazer com que diminua o risco quando a gente vai
cuidar dos fatores de risco. Pode passar, por favor, Negreiros? Então, a gente tem o seguinte, ó, meu LDL está alto, então meu risco aumenta. Estou com inflamação, né? Tem uma comida, por exemplo, eu como muito comida processada, como óleo feito de grãos, né? Então eu tenho uma inflamação celular acontecendo no meu organismo. E uma outra, velho nosso conhecido aqui, de outras aulas, tem resistência à insulina. Pessoa que tem insulina ali no exame em jejum acima de 10, já tem que tomar muito cuidado, tá? Então, quando eu tenho LDL alto, inflamação e resistência à insulina, o meu risco cardiovascular está sendo aumentado porque a minha LPA é um preditor de risco, tá? Então, este ambiente que eu estou deixando ruim, né, por conta de meu comportamento, do meu estilo de vida, ele vai ser piorado, vamos dizer assim, com a presença da LPA alta, né, que vai deixar o risco cardiovascular ampliado. Tá? Então, a LPA amplifica os efeitos desse meu comportamento ruim. Então, com LDL alto, inflamação, resistência à insulina, o risco cardiovascular sobe muito mais do que as somas das partes. Então, eu tenho risco aqui por aumentado pela presença alta da LPA, mas por conta do meu comportamento também. E qual que vai ser o nosso alvo? O normal, chamado normal, na faixa de exames laboratoriais, que sempre tem lá uma referência, sempre digo, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho das referências laboratoriais, porque elas podem não significar o correto para aquela pessoa, tem que ver a individualidade. Tá? Então, a gente tem metas, né, de colesterol padrão aí para a maioria das pessoas. Só que quando a pessoa tem o LPA alto, a lipoproteína alta, tem que ter uma meta mais rigorosa. Então, tem que procurar uma ApoB mais baixa, tem que diminuir a inflamação, aí tem que fazer um exame chamado PCR ultrassensível e tem que controlar a resistência à insulina. Né? Então, as metas para quem tem a LPA mais alta tem que ser mais rigorosa. Tá? E o que é normal, o exame normal para uma pessoa, pode ser perigoso para essa pessoa que tem a LPA alta. Pode passar, por favor, Negreiros? Quem não estiver entendendo nada, me para que eu volto, por favor. Ninguém me interrompeu até agora, né? A gente está falando da lipoproteína A, que é algo perigoso, que dá para saber lá no nascimento, inclusive, né, de qual vai ser o risco cardiovascular por conta dessa alteração do colesterol, que é genética, tá? Então, a lipoproteína A acende o fogo, né? Aí eu tenho a inflamação na parede arterial, e aí vou formar as placas nas artérias. Tá? Então, quando eu tenho uma inflamação aumentada, que é o exame que mostra, é a PCR ultrassensível, eu tenho mais combustível para essa LPA. Tá? Então, a LPA ela carrega partículas inflamatórias. Quando a inflamação no corpo é alta, né, ela se torna ainda mais destrutiva para as artérias. Ok? Vai fazer exame. Oi? Por gentileza, tirar uma Sim. dúvida? Bom dia. Bom dia, Angélica. Muito salutar o que você está falando, de muito proveito, principalmente para mim, que estou com meu pai com aneurisma na próxima aorta do coração. Aí deixa eu te perguntar, o LPA alto, eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas me diga, qual seria, porque eu acho que meu pai ainda não realizou esse exame. Ele tem 85 anos. Sim. E a sorte dele é que ele tem as taxas normais, e não bebe, não fuma, certo? E aí Pois eu é. queria saber, esse LPA, qual seria, quando está alto, qual seria, na maioria das vezes, o que o laboratório coloca, a média, o percentual? O que a gente vai ver mais adiante, mas teria que ser alguma coisa menor do que 30 miligramas por decilitro. Tá? Um LPA teria que ser menor do que 30. Tá? Mas a gente vai ver mais adiante esses valores. Obrigada. Tá bom? Então, Ok, obrigada. a inflamação é um gatilho silencioso aí para as complicações associadas ao aumento da LPA. Vai fazer exames de rotina, check-up. Quais os exames devem fazer parte da sua revisão? Ó, tem que pedir a LPA, que é a lipoproteína A,
tem que pedir ApoB, tem que pedir PCR ultrassensível, tem que pedir a glicemia de jejum e a insulina em jejum. Isso fazer uma análise em conjunto. Um número sozinho, ele fica quase que uma adivinhação, mas quando a gente tem pelo menos esses cinco aí em conjunto, né, que são exames que importam, e aí a gente consegue fazer uma análise melhor desse risco, né? Aí, qual que é o único que não é alterável pela nossa conduta? A LPA. A gente consegue alterar através de estilo de vida, de dieta, de alterações na nossa conduta no dia a dia, os outros marcadores. A poliproteína B, a PCR ultrassensível, a glicemia, a insulina, a gente consegue alterar. Tá? Pode passar, por favor, Negreiros? Então, qual é a estratégia? Já que a gente não pode baixar a LPA, né, o que a gente pode fazer? A estratégia é reduzir os outros fatores de risco. Então, a gente vai comer comida de verdade, que a gente tem aqui a aula de comida de verdade, vai fazer a atividade física, vai melhorar a qualidade do sono, vai gerenciar o estresse. Isso vai ser o fundamental para que a gente não bote fogo nessa LPA. Tá? Atualmente, o controle da LPA é limitado, não tem droga específica para o controle, né? Não tem droga aprovada ainda. Em estudos, a gente tem várias frentes aí, cuidando de como fazer o gerenciamento dessa LPA, e em breve, muito em breve, a gente pode ter terapias que reduzam essa LPA diretamente, que são terapias genéticas, tá? Então, essas drogas estão em fase de estudos e em breve a gente pode vir a ter uma droga que faça frente a este quadro. Pode passar, por favor, Negreiros? Então, o que a gente tem aqui? Tem que pedir o exame. Né? Vai fazer exame, peça para ver o exame simples, na mesma coleta de sangue que for ver os outros exames, né? Já tem uma possibilidade de você ter uma estratégia de prevenção, né? Então, leva isso para a família, conversa com os amigos, fala assim, ó, existe um exame que é importante a gente fazer para saber se tem um risco cardiovascular genético, né, que é a LPA, tá? E aí a gente tem essas informações, ó, o colesterol LDL, ApoB, que é o transporte, né, do nosso colesterol LDL, e a LPA, ok? Qual dessas realmente prevê o risco cardíaco? Tá? Pode passar, por favor. Então, o que acontece? Por décadas, né, a gente aprendeu uma regra simples. Se o LDL está alto, a artéria vai entupir. E a artéria entupida, ataque cardíaco. E isso fez com que muitos tratamentos e diretrizes fossem construídos, tá? Então, a gente tem a construção aí de vários tratamentos, né, ao longo das décadas aí, né, principalmente nos últimos 50, 60 anos, que tinham um olhar sobre o LDL, mas esse olhar não era completo, tá? Se fosse verdade que o LDL alto faz com que a pessoa infarta, quem tinha LDL baixo não deveria infartar, ok? Mas isso não é o que acontece na prática. Pode passar, por favor. O colesterol LDL, que é aquele exame de sangue que a gente faz, ele mede quanto colesterol existe, mas ele não mede quantas partículas estão circulando no sangue. Essa circulação de partículas que estão no sangue, que não foram capturadas para voltar para o fígado, naquele processo reverso que a gente falou lá no começo, essa partícula solta que é perigosa. E o que é um dado importante, ó, 40% dos ataques cardíacos ocorrem em pessoas com LDL normal, tá? Então, é muita coisa. A pessoa controla o HDL, controla o LDL e tem um infarto, né? Então, nas condições aí que a gente diz de atendimento de urgência, né, que as pessoas chegam para receber ali atendimento médico e estão infartando, ataque cardíaco, 40%, ou seja, praticamente a metade, tem
colesterol LDL normal. Pode passar, por favor. Então, duas pessoas podem ter o mesmo nível de LDL, colesterol LDL, que a gente faz o exame de sangue, mas os riscos cardiovasculares serem diferentes. Então, uma pessoa pode ter uma quantidade maior de LDL e outra pode que seja grande e que é menor risco, e outra pode ter uma quantidade maior de LDL pequeno, que aumenta risco. Então, não é só o número do LDL. Eu tenho vários pacientes onde, muitas vezes, um paciente que tem um LDL maior tem um risco menor do que o paciente que tem um LDL menor quando a gente olha outras informações no conjunto de exames dele, tá? Então, a ciência moderna já mudou a pergunta. Não é quanto colesterol você tem. A nova pergunta é quantas partículas estão prejudicando as artérias. E aí são os novos exames. Tá? São a gente vai contar as partículas. A lipoproteína A, a ApoA1, a ApoB. Essas partículas têm que fazer parte aí da sua revisão de saúde. Tá? Pode passar, por favor? Então, cada partícula que forma a placa de ateroma, que a gente chama de aterogênica, carrega uma ApoB. Então, se a partícula está carregando a ApoB, ela é formadora de placa de ateroma. Tá? Não é o conteúdo, é a quantidade. Quanto maior a quantidade de ApoB, maior a gente vai representar aí risco de aterogênese. Aterogênese é formar placa nas artérias. Ok. Basta uma partícula atravessar a parede da artéria para começar um processo de aterosclerose. Então, a ApoB, que é outro exame que a gente tem que fazer, né, ela prevê os eventos cardiovasculares melhor do que somente o LDL. Tá? Então, a gente tem que mudar a lente. Né? Não é só o LDL. Né? Existem ainda muitos colegas médicos que, na hora que vê um LDL mais alto, já quer controlar sem olhar toda a composição. Tá? A ApoB, ela prevê um evento ruim em termos cardiovasculares, melhor do que somente o LDL. Muitas vezes a pessoa que tem um LDL normal, mas tem uma ApoB, que a gente faz o exame também elevada, continua com risco cardíaco e muitas nem sabem disso. Tá? Então tem que fazer esses exames. Pode passar, por favor? Então, a LPA, ela é uma partícula semelhante ao LDL, a gente já viu que ela tem aquela ApoA colocada junto, né? A ApoB colocada junto, faz aquele trançadinho, só que ela é mais inflamatória, né? E é mais pegajosa e pode facilitar a formação de trombos. E a sua presença é quase totalmente genética. Então, a LPA não aparece nos exames padrão, né? Então, se eu faço só o exame padrão lá de VLDL, VLDL, HDL, colesterol total, triglicerídeos, eu não vou ver LPA. Eu tenho que pedir o exame da LPA. E em termos de estatística na área de saúde, né, cerca de 20 a 30% das pessoas têm a LPA alta e não sabem. É muita coisa. Tá? De 20 a 30%, vamos supor agora aqui que tenha 100 pessoas assistindo essa aula. 30 provavelmente têm a LPA alta e não sabem disso. Ok? Pode passar. Então, LDL, ApoB, LPA não se tornam perigosos sozinhos. Né? Eles pioram quando o metabolismo falha. Né? E a gente tem outras aulas aqui falando de metabolismo também. Né? O que é que está falhando o nosso metabolismo? Resistência à insulina, inflamação crônica, estresse oxidativo. Isso é o terreno metabólico que vai definir e aumentar o risco. Tá? Então, a doença cardíaca ela não é uma história de colesterol ruim. Estou com LDL alto, tem doença cardíaca. Não é isso. Embora muitos profissionais de saúde ainda atuem dessa forma. Tá? A doença cardíaca é sobre mitocôndrias disfuncionais, né, por conta do ambiente, por conta do sono ruim, por conta do tabagismo, por conta do estresse, por uma série de influências controláveis que a gente danifica, né, as nossas mitocôndrias e elas param de produzir a energia que o nosso corpo precisa. Partículas em excesso, né, então
eu tenho partículas de apolipoproteínas em excesso, na ApoB, principalmente, do LDL alto, isso também. E a gente, tendo o terreno metabólico alterado para ruim, isso vai aumentar o risco da doença cardíaca. Tá? Então, não é simplesmente colesterol ruim, é todo o contexto que a gente está. Agora, tem o detalhe, pode passar, por favor? Quando o metabolismo melhora, né? E a gente tem, de novo, né, Negreiros, uma série de aulas aqui onde a gente fala bastante sobre metabolismo, né, as modificações que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para que o nosso metabolismo funcione melhor. Quando o metabolismo melhora, a ApoB, que é um marcador ruim, vai cair, as partículas se normalizam e a inflamação diminui. Então, a gente precisa cuidar da saúde metabólica, tá? Então, eu quero fazer uma pequena pausa agora, perguntar se tem alguma coisa que não entendeu nada agora. Tem alguém que não entendeu nada até agora, que é perigoso. E vou correr agora só para a gente entender a dinâmica do colesterol no nosso organismo. Posso continuar? Alguém quer falar? Bom dia, doutor. Bom dia. Oi, Verônica Verônica. aqui, de Como é que está? Teresina. É, agora estou começando a entender por que que o meu colesterol nunca é resolvido. Eu tenho colesterol alto, não sou, assim, a pessoa gorda, controlo o máximo que eu posso com alimentação, faço atividade física, e é sempre alto. E nunca me pediram esses tipos de exames aí. Uhum. Aí eu lhe pergunto, por que que os médicos não vão a fundo, como você está explicando isso aí, em um paciente que tem esse tipo de colesterol? E um lá, muitos anos atrás, me disse que é um fator genético, só que nunca foi investigado, como você está falando Uhum. agora. Uhum. E eu fico justamente na rosuvastatina e nessas outras coisas aí, realmente não baixa, não baixa. Baixa ali 30, não chega nem a 30%. De um colesterol de 300 e tanto, já chegou a quase 400, e todo Então, tempo desse num jeito. primeiro momento, tem uma relação direta com a alimentação. Quanto maior o consumo de carboidrato, maior vai ser a questão do aumento dos triglicerídeos e de colesterol associados a esses triglicerídeos, que aumenta o perfil lipídico, né? Muitas vezes, um colesterol alto, a gente vai ver daqui a pouquinho as relações aqui, um colesterol alto não necessariamente é ruim para o organismo, não necessariamente, da mesma forma que um colesterol baixo não necessariamente é bom para o organismo. Tá? Por isso que precisa ver as parcelas, Verônica. Muitas vezes Sim, você pode ter um colesterol mais alto, mas que é um perfil bom, né? E que você poderia controlar aí o volume dele, fazendo alterações básicas aí no seu dia a dia, onde a dieta adequada é uma dessas alterações, tá? Mas dá para a gente entender agora nessa corridinha que eu vou colocar aqui, eu acho que dá para esclarecer mais algumas coisas para você. Mas sim, da pergunta que você faz, por que que nunca investigou? É porque pode ser que às vezes o profissional não sabe, né? Ele não sim, estudou, são informações novas, né? E normalmente existem, não tirando o mérito de profissionais que estudam, mas tem aquele profissional que ele vai para congressos que são patrocinados pelo fabricante do medicamento, onde no congresso ele vai aprender a passar o medicamento. Ele não vai, sim, sim. muitas vezes, atrás da solução para o paciente dele, vai atrás do medicamento. A gente também, enquanto paciente, muitas vezes vai procurar o auxílio médico só quando já está adoecido. A gente trabalha muito pouco, né, enquanto consumidor de saúde, na prevenção. E aí, quando já está danificado ali o sistema, o medicamento ele tem que se fazer presente. Mas se a gente trabalha na prevenção, a gente diminui a possibilidade de desenvolver esses problemas de saúde. Então, a gente não aprendeu a fazer prevenção ainda enquanto consumidor de saúde. A gente, muitas vezes, espera um evento acontecer para poder procurar o auxílio médico. Infelizmente, muitas vezes a pessoa vai ao médico, existe ali um risco, né, presente nos exames, e o médico fala assim: ó, tem uma alteração, mas vamos ficar acompanhando. O vamos ficar acompanhando vamos deixar evoluir até o momento que tem que tomar o medicamento, né?
E se faz a prevenção, não precisa chegar ao ponto de, lá na frente, precisar do medicamento. Ok? Muito obrigada. De A nada. partir de agora, eu vou pedir esses exames. Queira eles ou não me passar, eu vou pedir. Se não pedir, eu vou fazer É por conta importante. própria. Mostrar. Normalmente pedem, né? Mas também, se você chegar no laboratório e pedir, mesmo sem um pedido de exame, pagando particular, eles fazem, não são É, exames caros, não. Né? sim, sim. Tá certo, obrigada. Nada. Bom Eu dia, vejo, não? Eu doutor vejo, Júlio. vejo a apresentação, Negresso. Olá. Olá. Doutor Júlio. Oi. Aproveitando a sua colesterol de modo geral, me diga uma coisa. Meu pai, ele usa, e eu também uso, o Civastatina. Só que, recentemente, eles viram uma reportagem, alguma coisa, onde meu pai estava descontinuando a medicação, que é de tão importante para ele, pelo menos até se estuda, porque ele disse que viu que esse medicamento estava sendo prejudicial. Leu em Não, algum lugar, ou eu não consegui te entender. Acho que você está falando muito perto do telefone e está dando uns picotes. Isso. a civastatina, ela é uma Aham. droga eficiente, uma droga melhor do que ela para tratar o colesterol de um modo geral, sem ser esse genético. Bom, você perguntou da Conseguiu ouvir? simvastatina. A simvastatina é um medicamento que, quando tem a indicação, para ele é muito importante o uso. Mas o que se observa é que, muitas vezes, tem a indicação da simvastatina sem a necessidade realmente dela. Né? Existem fatores que podem ser controlados onde não precisa da presença da simvastatina. O que acontece também, em muitos casos, o paciente que, a despeito de estar utilizando o medicamento, como a simvastatina, ele não cuida de todo o restante, porque ele coloca a fé dele lá no medicamento, que vai cuidar de tudo. Né? Então, ele acaba também saindo dos outros controles que podem ser feitos não via medicamento, porque foi colocado ali como se o medicamento fosse a solução para ele. Eu não entendi muito bem, porque está picotando muito o seu áudio. Tá? Melhorou agora? Vamos Melhorou lá? agora? Melhorou agora? Você tem que falar longe do aparelho e não Agora? pode ficar caminhando, senão você vai ficar sem eu te entender. Você está me ouvindo melhor? Estou ouvindo melhor. Certo. É porque, assim, recentemente saiu uma nota de que a civastatina é uma droga que não é eficiente. Eu estou entendendo tudo que toda a senhora fala. Não é, Aham, não é só tem todo um processo, uma dieta, um acompanhamento. Mas, é, como foi conhecido com meu pai, e eu também faço uso, porque eu tenho colesterol alto, eu já tive uma AVC isquêmica, digamos assim. E aí, meu pai estava descontinuando, que eu acabei de falar para você, que ele tem um aneurisma próximo à aorta do coração, uhum. certo? E aí foi que eu que acompanho. E aí foi onde eu disse, pai, você não pode fazer isso sem falar com o médico de jeito nenhum. Aí eu fico, porque idoso é teimoso, sabe? Pois é, ó, só o fato dele já ter um evento cardíaco da mesma forma que você já teve, já é uma indicação do uso do medicamento. A gente não pode ouvir dizer que não tem função. Não é assim. Né? Quando já tem uma condição pré-determinada, como você tem o seu aneurisma, quando seu pai tem a condição dele, já a indicação do medicamento aí não se discute. Entendeu? Exatamente. É porque em alguma reportagem ele viu que tem uma droga mais eficiente do que essa, e que Pois é. essa, Aí toda quem vai droga. determinar a droga para ele é o médico, não é ele, né? É o Porque não é médico que tem que avaliar se é adequado para ele ou não. correto. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Projetar, por favor, Negreiros. Não estou vendo a tela. Então, a gente vai fazer a dinâmica do sistema lipídico. Né? É a próxima tela, por favor. Isso. Então, para entender como essas substâncias que a gente apresentou aqui trabalham juntas, né? Imagine que o sangue é uma rodovia. Os vasos sanguíneos são a rodovia. O triglicerídeo e o colesterol são as cargas que estão sendo transportadas nessa rodovia. E a ApoB e a ApoA1 são os caminhões. Olha só, a ApoB e a ApoA1 é o caminhão que transporta triglicerídeo, que transporta colesterol, que trafega na estrada, que é o nosso sangue, a rodovia. Tá?
Então, pode passar. Enquanto os caminhões, né, que estão carregando ApoB entregam a gordura do fígado para o corpo, então, o colesterol é fabricado no fígado, monta na ApoB e a ApoB vai distribuir essa gordura para o corpo, porque precisa de colesterol, que a gente viu lá no comecinho que o colesterol ele é utilizado em muitos eventos no nosso organismo. Tá? Então, enquanto os caminhões ApoB, eles distribuem, né, essa gordura, os caminhões do ApoA1 limpam essa rua e trazem o excesso de volta para o fígado. A lipoproteína A funciona como um veículo que foi modificado, que não se governa, é instável e que aumenta as chances dos acidentes nessa rodovia. Então, a LPA ela não funciona como os outros veículos, aí, a ApoB e a ApoA1. Por isso, quando eu faço uma relação, que eu pego o número do ApoB que apareceu no meu exame e divido pelo número do ApoA1 que apareceu no meu exame, eu vou ter um preditor de saúde também. Tá? Quanto maior essa relação, e a gente vai ver os números, pior é a condição de saúde. Então, eu tenho que ter mais ApoA1 do que ApoB no sangue. Tá? Então, pode passar. É importante destacar, né, que os marcadores como o LDL e a ApoB não têm um valor normal. Quanto que é o normal? Não tem. Cada pessoa, dependendo do contexto, vai ter um número que a gente vai buscar. O limite ideal, ele depende diretamente do risco cardiovascular, que vai ser determinado pelo médico usando quais parâmetros aí? Idade, pressão arterial, tabagismo, diabetes, histórico familiar. Tudo isso vai fazer com que se leve a uma definição de quanto que é o limite que aquela pessoa tem que procurar. Então, muitas vezes a gente fala assim, quanto que eu tenho que procurar aqui de limite do meu LDL e do meu ApoB? É uma condição de cada pessoa pelo cenário que ela está inserida. Tá? Pode passar, por favor, Negreiros? Tá? Então, aqui a gente tem o colesterol total. Hoje, indica-se que ele tem que ser menor do que 190, o HDL tem que ser maior do que 40. Né? Eu trabalho com números diferentes desse, eu trabalho com HDL maior do que 50, e o triglicerídeo hoje, nas diretrizes, ele tem que ser menor que 150 em jejum. Eu trabalho com triglicerídeos muito próximo do HDL, então se eu tenho um HDL de 50, eu não posso ter nem 100 de triglicerídeos, não é isso que tem nas diretrizes hoje. Por isso que a gente fala que a individualidade é importante. Muitas vezes a gente olha só o número, a gente não trata número, a gente trata o paciente. Pode passar, por favor, Negras? Então, a polipoproteína B, ela mede a quantidade exata de partículas nocivas que estão circulando. E os valores ideais andam lado a lado com o colesterol LDL. Ó. Então, se a pessoa tem um risco baixo, ela é saudável, ela não é sedentária, ela não fuma, ela dorme bem, quanto que ela pode ter de LDL? Até 130, né? E quanto tem que ser a ApoB dela? Abaixo de 100, tá? E se a pessoa tem um risco muito alto lá no final, se já teve um acidente cardiovascular, é obeso, fuma, né? Toma medicamento para pressão, quanto que deve ser o LDL dela? Menor do que 50, e uma ApoB menor que 55. Então, a gente vê que a faixa do normal é algo que é muito pessoal. Não existe uma faixa do normal, de meta, que sirva para todo mundo. A gente tem que ter uma avaliação de risco aí junto. Pode passar. E aí, a ApoA1, né, ela é a estrutura do HDL, que a gente chama de colesterol bom. E os valores mais altos de ApoA1 são considerados desejáveis e protetores do coração. Então, para os homens, ter uma ApoA1 acima de 120 miligramas por decilitro. Para as mulheres, ideal que seja acima de 140 miligramas por decilitro. Tá? Essa apresentação vai ser colocada disponível para vocês. A LPA agora. A LPA é um marcador predominante genético, que a gente já viu. Ela não varia muito com a dieta, não varia com os exercícios. A recomendação é dosá-la pelo menos uma vez na vida, que a gente já falou. E o valor ideal é que ela seja menor do que 30 miligramas por decilitro, né, dependendo da unidade que o laboratório usa. Normalmente no Brasil a gente usa miligramas por decilitro. Então teria que ser menor do que 30 miligramas.
Quando eu tenho valores acima de 50, isso tem uma sinalização de risco de infarto e de AVC. Então, é um exame bem importante. Tá? Pode passar. Quais são os fatores de risco, né, que estão envolvidos? Os fatores de risco, eles determinam quanto que deve ser aí o meu controle com relação ao colesterol, a ApoB e os triglicerídeos. Esses fatores, eles agem de forma combinada. Quanto mais fatores de risco eu tiver, aí que entra a característica pessoal, né, maior vai ser a chance da gordura que está lá no sangue lesionar as artérias e exigir, no caso dessa pessoa que tem maiores números de perigo, maior controle para poder corrigir o nível que tem no sangue. Pode passar para diante. Então, vamos olhar rapidamente aqui os fatores tradicionais. Quais são os fatores tradicionais de risco? São usados diretamente pelos médicos para definir as suas metas de LDL e de ApoB. Então, que é idade e sexo. Então, os homens a partir de 45 anos e as mulheres a partir de 55 anos ou depois da menopausa já possuem um risco naturalmente aumentado. Tá? E pelo histórico familiar, os parentes, né, pai ou irmãos que infartaram ou tiveram AVC precocemente, né, no caso dos homens, antes dos 55 e as mulheres antes dos 65, também aumenta o seu risco, pode passar. Também a pressão arterial, né? Se você tem uma pressão constantemente acima de 14/9, ou se usa o medicamento para controlar a pressão, tem um fator de risco aí. O tabagismo, né, porque quando a gente fuma, vai lesionar diretamente a parede das artérias e facilita que essas partículas de ApoB se colem nas artérias e começa o processo de formação de ateroma. E também outro fator de risco tradicional é o diabetes, né, que vai aumentar de forma dramática a velocidade do entupimento dos vasos, enquadrando o paciente quase sempre em alto risco. Então, o paciente diabético sempre vai ser colocado como alto risco também, né, para esses eventos cardiovasculares. E os fatores de estilo de vida? Pode passar, por favor. Então, os fatores de estilo de vida, né, eles não entram diretamente numa fórmula principal ali de calcular risco, mas eles pesam contra e podem fazer o médico adotar um tratamento mais rigoroso. Por exemplo, sedentarismo. A falta de exercício reduz o HDL e eleva os triglicerídeos. Ó, HDL, que é o colesterol chamado de bom, está baixo. O que eu tenho que fazer? Sair do sedentarismo, que aí eu vou subir o meu HDL. Obesidade também, especialmente a gordura abdominal, aquela que está dentro da barriga, que a pessoa fica com a barriga grande, globosa, dura. Essa circunferência abdominal aumentada, essa obesidade visceral, ela é especialmente perigosa, é um agravante também. Pode passar adiante. Outro agravante do estilo de vida é a dieta, né? Então, se a pessoa consome muita gordura trans, se a pessoa consome muita gordura saturada em excesso, tem as recomendações, se a pessoa consome açúcar refinado. Se a pessoa vive sob uma condição de estresse, né, esse estresse vai elevar hormônio como cortisol e vai afetar negativamente a saúde vascular. E também outro fator agravante do estilo de vida são as doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, psoríase, que vão acelerar a formação de placas de ateroma, e a gente já viu que essas doenças inflamatórias crônicas, elas estão diretamente relacionadas aos fatores do estilo de vida. A gente tem aula para trás que fala de doença inflamatória, né, e que você pode dar uma revisada lá e ver se você está no caminho certo. Tá? Pode passar, por favor? Então, o risco genético ele está associado à LPA, que vai estar alta, né? Isso, colocando com os fatores que a gente acabou de falar, vai multiplicando o seu risco de ter um acidente cardiovascular. E, nesses casos, o controle do ApoB e do LDL tem que ser extremamente agressivo para compensar o perigo extra que essa LPA traz. Então, todo mundo tem que ter uma atenção muito grande com a LDL e com a ApoB? Não. Mas quem tem o risco com a LPA aumentada, sim. Então, a gente começa a ver quem realmente precisa de um controle mais agressivo e quem pode viver com mais sossego, vamos dizer assim. Tá? Pronto.
até agora é onde que eu queria chegar hoje com vocês, falar da importância do exame da lipoproteína A. Mas eu coloquei um bônusinho para a gente falar aqui, eu vou falar rapidamente, porque entra como bônus da aula de hoje. Pode passar, por favor. Então, a gente vai falar, quando você fizer os exames, dá para fazer umas continhas com esses exames que a gente vai avaliar risco, né? Então, eu tenho vários marcadores. A gente está falando de HDL, de LDL, de ApoB, ApoA1, LPA. Se eu combino esses números, eu vou ter indicações de riscos, ok? Então, esses marcadores, né, eles expressam o equilíbrio entre o transporte de gordura, que forma placa, e as gorduras protetoras, que removem a gordura, né, e são bons indicadores do risco cardiovascular. Então, a gente não vai avaliar o número, né, mas a gente vai usar índices que mostram as interações entre eles. Pode passar. Qual é um índice que já vem em muitos exames lá do laboratório? Que é a relação colesterol total dividido pelo HDL. Quando eu tenho esse número acima de 4,5, mostra que tem um desequilíbrio e que pode estar acontecendo aí uma formação de placa de ateroma. Um outro número que a gente calcula é o LDL dividido pelo HDL, né? É ideal que esse número seja menor do que 3. Por quê? Quanto maior, significa que eu tenho maior porção do chamado colesterol ruim. Pode passar adiante. Esse é campeão, na minha opinião, para quando não fez outro tipo de exame ainda das apolipoproteínas, é pegar e dividir o número do triglicerídeo pelo número do HDL, tá? Esse número precisa ser menor do que 1,6. Quanto maior, né, vai mostrar que tem partículas de LDL que formam placa de ateroma. Então, você vê que o triglicerídeo está associado diretamente à qualidade da nossa saúde cardiovascular. Outro número, né, é o colesterol não HDL, né, que é a soma do LDL e do VLDL. Normalmente, nossos laboratórios vão até o LDL e o VLDL, fica tudo junto, né? Normalmente não tem IDL nos nossos exames, mas ele é uma partícula muito pequena, a quantidade dele. Mas quanto maior, né, o colesterol não HDL, maior vai ser o risco associado também. Pode passar adiante. Então, triglicerídeo elevado, né, que é uma dieta rica em açúcares, uma dieta rica em carboidratos refinados, uma vida mais sedentária, tudo isso eleva triglicerídeo, né? E o triglicerídeo elevado, ele reduz o HDL, né? Então, o estímulo, né, o aumento do triglicerídeo, ele estimula uma troca interna de lipídios, que faz com que o LDL, né, mais propensa a ser eliminado pelos rins. Então, a gente começa a diminuir o HDL, que é bom, né? O triglicerídeo alto, ele leva a uma diminuição do colesterol bom. O triglicerídeo elevado, ele também modifica o LDL, né? Ele modifica a estrutura do LDL, colocando ele como uma partícula menor, né, mais densa, com mais capacidade de penetrar e inflamar a parede das artérias. Então, o triglicerídeo alto, ele tanto diminui o HDL, como ele modifica a estrutura do LDL, aumentando o risco. Tá? Só mais uma, por favor, negreiros. Então, a ação contrária do HDL e do LDL. Então, o que a gente faz? Enquanto o LDL transporta o colesterol do fígado para os tecidos, o HDL realiza o transporte reverso, retirando o excesso das artérias e levando de volta para o fígado. É sempre o mesmo colesterol, só o caminhãozinho que muda. Tem um caminhãozinho que vai e o caminhãozinho que volta. O próximo, a gente vai fazer a divisão, né, da ApoB pela ApoA1. Tá? É importante que a gente consiga, para os homens, menor do que 0,7, essa divisão do ApoB pelo A1, e para as mulheres, menor do que 0,6. Tá? Por isso que eu chamo de bônus, que esses números aqui dá para a gente ter uma ideia bem bacana de como está a nossa saúde lipídica. E tem o que a gente chama de colesterol remanescente, né? Que é o VLDL, que é quando a gente subtrai do valor do LDL o HDL, tá? Do colesterol total. A gente pega o colesterol total, subtrai o HDL e subtrai o LDL. O que sobrou
é o VLDL, mais o IDL, que normalmente nos nossos exames fica como LDL. Ele representa o colesterol presente nas lipoproteínas, que estão com uma densidade intermediária e muito baixa, né? Deveria ficar abaixo de 15. O que eu chamo a atenção é que a maioria dos laboratórios, quando mostra o VLDL, coloca como que aquele colesterol não tem um valor de referência. Agora a gente já tem, tá? Deveria ser menor do que 15. Pronto, passei o bônus para vocês, né? E tem um assunto que é muito, 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 muito importante. Mas a gente não conseguiria falar desse assunto sem falar o que a gente conversou hoje, né? Sem falar o que a gente conversou hoje, a gente não conseguiria falar desse assunto que pode jogar aí, Negreiros, por favor, que é o spoiler aqui, né? O que é o spoiler? Numa próxima aula, numa próxima oportunidade que a gente tiver, a gente vai falar sobre o colesterol do cérebro, tá? O cérebro ele possui a sua própria fábrica de colesterol, tá? Esse colesterol que está circulando pelas nossas artérias, né, e veias, não é o colesterol que está lá no cérebro. O cérebro ele produz, né, o colesterol por vários e o cérebro ele tem um tecido particular que aí é o que a gente vai ver na próxima aula, né, que dá para ter uma ideia aí, por exemplo, né, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, né, lá no nosso WhatsApp, no grupo, onde tem estudos que têm a relação direta entre colesterol baixo e maior ideação suicida. Olha só que interessante, tá? Então, o colesterol baixo, ele também é perigoso, tá? E quanto menor o colesterol, maior é a ideação suicida, isso visto em sistemas médicos, né, na área de atendimento de urgência, onde a pessoa tem ali uma tentativa de suicídio e existe uma relação direta com a baixa do colesterol do cérebro. Lembrando que mais de 60% do conteúdo do cérebro é gordura, né? E o colesterol, ele é uma gordura. Então, tem muito a ver a nossa performance cerebral, os nossos pensamentos, as nossas ideações, os nossos objetivos com a quantidade, o número do colesterol que a gente tem no cérebro também. Mas isso fica para a próxima aula. Estão abertas as perguntas aí, por favor, Negreiros. Realmente, Júlio, são muitas informações, está aberto aí rapidamente ainda, já já o Júlio termina aqui. Júlio, e nós somos de uma geração no qual a indústria trouxe muitas mentiras que nós acreditamos. Eu digo nós, generalizando, Consumidores das mentiras, né? né? Aí cada vez mais eu vejo, eu sou de uma geração de consumidor de mentira, assim, que veio meus avós, meus pais, né? A alimentação, a indústria alimentícia principalmente, trazendo. Desculpa a expressão aqui, tá, vai ficar gravado isso para a eternidade, mas lixo. A gente come lixo pensando que é alimento, né? Sim. A gente foi condicionado a entender que o que a gente faz hoje de comportamento médio, que é muito ruim para a saúde, a gente foi ensinado a ver uma normalidade nisso, né? A gente foi ensinado a ver como normalidade. E dá trabalho fugir desse campo normalizado, né, para um campo de informação e que requer mudança no nosso dia a dia, né? E a gente consegue fazer isso, né, nas várias incursões que temos aqui, pelo menos no ICP Academy, porque quem estuda o que a gente vai disponibilizando consegue modificar isso na saúde, sim, né, Grace? Tem três pessoas que levantaram a mão. Em primeiro foi a Maiana, que é da região de Salvador. Depois a Angélica, é da região de Campo Maior, no Piauí. E de terceira a Jane, que é da região de São Luís, no Maranhão. Maiana. Pronto. Bom dia, aula maravilhosa, doutor. Obrigado, É, mãe. assim, meu pai teve 2 AVCs, eu tive 3. Meu pai tem diabetes e tem colesterol. É,
faz sentido eu fazer o LPA para entender ou não? O Faz L sentido. Faz faz sentido fazer sentido? o LPA e faz sentido também você modificar os fatores que conseguem ser modificados para que você diminua o risco. Por quê? Embora o tio já teve 3 AVC, tem que ver qual foi a causa desse AVC e tem que diminuir o risco de ter o quarto, né? No caso, o terceiro AVC, os 3 AVCs ocorreram porque eu tive doença autoimune. Eu ainda Uhum. passo por ela, a doença de AVC. Aham. Então, um dos motivos é o AVC. Os AVCs decorrem por esse motivo, decorreram por esse motivo. E hoje eu faço tratamento e eles pararam de acontecer. Pois é, e muitas das doenças autoimunes, a gente consegue frear a evolução dela com fatores de modificação, onde a dieta, o sono, o padrão de contato com a natureza, tudo isso conta para colocar em remissão essas doenças autoimunes, né? Porque a gente sabe que a doença autoimune é o corpo trabalhando contra ele mesmo. A gente tem que sinalizar que ele está trabalhando contra ele. E se a gente coloca os Uhum. fatores que aumentam o risco, a gente está falando ao contrário. Né? Tá ótimo, então, doutor. Muito obrigada. Agradeço. Mas não deixe de tomar seus remédios, não, viu? Sempre que Não, pode deixar. teve o evento, é importante que faça o uso do medicamento. Tá? Tá certo. Obrigada. Obrigado também. Doutor Júlio, Olá. Oi, Angélica. olá. Eu quero frisar 2 coisas. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você responder na próxima aula. Microplástico tem alguma coisa a ver com colesterol? Depois você me responde. Mas Tá. antes, eu quero falar Assim, também. microplástico, ele é um tema bem atual, né? E cada vez mais a gente tem presença de microplástico em todas as nossas células no organismo. Tá? Não se sabe ainda o quanto ele prejudica, né? Mas só o fato dele estar presente lá não necessariamente quer dizer que ele está causando algum prejuízo, mas é uma tendência de que sim. E existem algumas estruturas de nossas gorduras que parecem muito a estruturas de plástico. E aí se confunde também em muitos experimentos, em muitos estudos, né, como se fosse microplástico presente no nosso organismo, e não é. São gorduras do nosso organismo que têm uma estrutura molecular muito parecida. É, obrigada. Você tocou também aí num assunto que muito me interessa, que eu já sei disso, sou muito perspicaz quando eu vou ao médico, quando eu tenho que levar alguém da minha família. E essa questão também dos médicos. Eu sempre procuro médicos que são, sabe, que participam de congresso, porque eu entendo que são os mais atualizados, né? Tem médico que adquire a fama, digamos assim, até cria uma clínica, e aí depois eles param de se reciclar, né? E aí Uhum. é onde eu acho, onde a gente às vezes peca, quando vai buscar esse tipo de referência para ser assistida por um médico, porque entra essa outra questão que você falou também, os laboratórios querem vender medicamentos, e aí termina o médico induzindo, ele não se reciclou, ele só quer vender o produto, porque de uma certa forma a assistência médica virou comércio. Isso muito me entristece. Uhum. Tanto é que eu fico desconfiada, sabe? Quando eu vou ao médico, eu procuro Sim, verificar. Eu chego no consultório do médico e digo, olha, eu não sou paciente. Eu sou cliente e eu quero ser assistida de uma forma que você veja o que é melhor para mim, não o uhum. produto que está oferecendo. Você me compreende? Compreendo. Então, Porque tem, infelizmente tem, né, a gente não pode generalizar, mas tem esse padrão do que você está falando. tem muito esse padrão, e esse padrão está tomando de conta. Você Uhum. é de Teresina, é isso? Desculpa, falhou a ligação, a Angélica. Você é de Teresina, não é isso? Sim, eu moro em Teresina. Uhum. Eu sou assistida por lá, eu moro em Campo Maior. E aí, naquele polo médico, a gente esbarra direto em gente oferecendo laboratório para exame, oferecendo consulta e tal. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma pensão, que ela faz pessoas do interior, ganha um percentual em cima. Eu fico triste, porque assim, eu tenho um esclarecimento, tudo bem, não me deixe Uhum. levar. Mas os menos favorecidos, os mais necessitados, é que são alienados e coitados.
Sim. né? Uhum. Muito me interessa, porque existe todo um voto de quem trata da gente, tem que ter todo um cuidado. A gente hoje não tem mais para onde correr, digamos assim, entre aspas. Como você disse, existem as exceções e eu busco sempre por essas exceções. E eu Uhum. gostaria de dizer a você também fiz só uma reflexão, né? Que eu acho que você entendeu e eu acho Pois legal não. a gente pontuar isso. Uhum. E eu gostaria de saber qual a sua especialidade, que eu acho que é nutrição, Eu é sou correto? nutricionista, é. Nutricionista. Pronto. Eu gostaria que você deixasse aí para nós onde você atende, porque eu preciso fazer uma consulta dessa natureza. Hoje Uhum. mesmo, agora há pouco, peguei uma dieta alimentar para o meu pai, por conta Uhum. dessa questão, entendeu? Uhum. Porque Ok. emagrecida, e eu também. E é tudo, agora, meu pai, a sorte dele é porque ele não fuma, não bebe, não tem diabetes, as taxas dele são normais, Uhum. mas é muito sério o caso dele. Uhum. É, vamos. Eu coloco lá no grupo do WhatsApp, né, os meus locais de atendimento, minhas referências. Os contatos. Eu tenho alguns produtos, né, que eu tenho a consulta presencial nas clínicas Gastros e Cadom, eu tenho a consulta presencial em domicílio nas cidades de Teresina e Timon, eu tenho consulta online em qualquer lugar do mundo. Todo mês a gente faz grupos de jejum, né, jejum terapêutico, todos os meses tem. Eu faço também um acompanhamento anual, né, com alguns pacientes, onde a gente busca um monitoramento dos marcadores de saúde com regularidade de exames e alteração de conduta para controle metabólico. Tá? Então, esses produtos eu vou colocar lá no nosso chat do WhatsApp para que tenha as referências de como que eu posso ajudar. Tá bom? Gratidão. Obrigado. Jane, Bom dia a todos. Bom Bom dia, dia, doutor Jane, Júlio. para Eu você. eu estou bem. Eu só quero reforçar para todos aí a importância da gente passar por uma consulta com o doutor Júlio. Eu recentemente estive em consulta com o doutor Júlio e ele solicitou todos esses exames que ele mostrou hoje aí para vocês e nós detectamos a minha LPA muito alta. Ou seja, um risco que eu não sabia que eu tinha, que eu corria esse risco. Um exame que eu nunca tinha feito, outros médicos nunca tinham me pedido, e pela primeira vez foi medido esse, esse índice, né, da LPA. E a minha LPA deu bem alta. E aí foi que eu fui entender o que que era, e realmente a questão da genética, ela está relacionada a esse índice. Meu pai, ele jovem ainda, antes dos 60, teve já o primeiro infarto dele. E aí eu já até falei para os meus irmãos também medirem essa lipoproteína. Falei sobre a consulta e falei que eles também precisam fazer esse exame para saber se eles estão também com a lipoproteína alta. E aí, a partir disso, a gente tem condições de fazer um trabalho preventivo, né? De fazer, pelo menos, acompanhar com mais rigorosidade, severidade, todos esses índices que ele falou aí, para poder não intensificar a ação do LPA, não é isso, doutor? Isso, a gente viu no exemplo, né, que eu coloquei, projetei aqui, que o aumento do risco, né, pode ser de até o dobro, né, o dobro do risco com um LPA acima de 250, que não estou abrindo o seu prontuário, mas o seu é acima, É, bem pertinho de 250, 236. 236, que é um valor alto, né? Quando a gente trata de uma normalidade, o normal ali ser até 30, né? Mas aí o que que a gente aprende, né, Jane? Que tem várias outras coisas que a gente pode cuidar para que esse risco ele não seja flamejante, ele não pegue fogo, como a gente colocou nas imagens aqui, que os fatores de risco, se a gente não cuidar, vai intensificar a formação de placa de ateroma. Certo. Era só isso, eu só queria dar essa contribuição
e sugerir que vocês passem por uma avaliação com o doutor Júlio também, que cuida aí da saúde de forma integrativa. E eu gostei demais e, através desses exames, conseguimos identificar aí um risco que talvez eu jamais soubesse. E talvez não se preocupasse tanto com o Isso, controle dos fatores de risco por não saber desse risco genético que tem, né? exatamente. Então, é só Obrigado essa contribuição que eu queria dar. obrigado Obrigada. pelo depoimento aí, muito importante. Aham. Oi, doutor Júlio. Olá, oi, Então, já até Verônica. coloquei no Oi, chat. oi, Jane. A Jane que voltou é a Verônica que está voltando ali também. Vamos Isso, lá. então, já até coloquei no chat. Já quero me consultar com o doutor Júlio. Como Pronto, fazer? Você estou à nos disposição. Vou mandar as informações direitinho aí. diz, você coloca aí, por favor, que eu tenho interesse. Então, Essa, você eu vou fazer minha propaganda também, Verônica, né? tem, A minha consulta ela tem um valor para a saúde, eu considero assim, né? Pelo tempo da experiência já também, muito importante. Acaba que eu entrego muito mais do que a pessoa imagina, né? Porque tem, normalmente, quando se pensa em falar com um nutricionista, pensa que vai receber um cardápio para ter horas e quantidades de coisas para pesar e comer e para ver se vai funcionar. Não é assim meu trabalho, tá? Não é assim, tem. tá bom? Sim, eu não, eu tenho acompanhamento com um nutricionista, mas realmente eu não recebi eu também não recebi esse cardápio. Eu esperava mesmo que ela fosse me passar tudo regulado, café, almoço, janta, merenda, mas não. Aham, aham. Muito bom. Então, depois eu quero saber como fazer para consultar com vocês, se vai dar para mim fazer isso, Sempre ok? dá. Tá bom, então. Tá Obrigado. bom, obrigada, Tatiana. Doutor Júlio, tudo bem? Olá. O acompanhante Olá, do doutor tudo Júlio, bom, Thelma? Como é que tu tá? graças ao Senhor, a sua ajuda, estou aqui, Ô, viu? coisa boa. Também esses exames que nenhum médico nunca passou, né? O senhor fez comigo esse mês passado e eu estou aqui seguindo a risca, viu? Tá funcionando, né? A sua contribuição, a sua dedicação com os seus pacientes encanta a gente até emocionalmente, viu? Coisa boa. Deus lhe abençoe, lhe dê muita sabedoria para nos ajudar nessa trajetória de uma saúde plena, né? Isso. No sentido de viver cada dia melhor. E Pronto. para isso nós temos, né, doutor Júlio? Nós temos. E assim, eu agradeço a confiança. A Thelma é uma das minhas pacientes de acompanhamento anual. E a gente sempre está conversando, a gente sente que vai melhorando também, né? E que muitos fatores que estavam ruins a gente foi conseguindo consertar e cada vez tem menos coisas para consertar, né, Céu? Graças ao senhor aí, nas suas orientações são ótimas. Também o contato, né? A todo momento ele está disposto a nos responder. Isso aqui é maravilhoso, apesar de ser online, né? A Uhum. Então, ele responde com muito carinho, com muita certeza, com muita explicação, e a gente entende e vai fazendo, né? Muito bom, muito obrigado. Abençoe, viu? Com muita Amém. sabedoria. Eu sei que o senhor estuda muito. Obrigado. Que a gente vence na vida, contribuindo com o próximo, né? O senhor contribui muito, É contribui verdade. com a minha vida, e eu vou continuar nessa trajetória anual. Pronto. Uhum. Eu agradeço a confiança e agradeço também quando tem o retorno, né, do que funciona, que está funcionando aquilo que a gente vai orientando de forma individualizada. Não é um protocolo que você recebe um papel para seguir. Não é. É individualizado, é todo dia, para procurar melhor qualidade de vida mesmo. É verdade, é individual, é exclusivo para cada seu paciente, isso aí também eu notei, Uhum. né? Cada um tem as suas condições, né, de saúde diferente do outro, e tem a parte genética, que também devemos cuidar, que o senhor orienta muito bem. Gratidão, viu? Obrigado, grato também. Abraço. Doutor Júlio, é a segunda aula que eu assisto com você, presencial, atrás ainda. Mas eu gosto muito, futuramente, possível,
você comentasse também sobre os hormônios da tireoide. E quando eu tive a AVC, a resposta isquêmica, o meu endocrinologista se devia a minha dieta necessária. Eu tenho hipotireoidismo. Eu tinha Ah, hiper e fui dividir em hipo. aham. Pronto. A gente pode até programar uma aula, né, que é um assunto bem extenso, sobre hormônios da tireoide. A gente pode falar de toda a cascata, PTH, T4, T3, T3 reverso, como que eles participam no organismo, algumas condições de hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto, que pode ser reversível com estilo de vida. A gente pode falar tudo isso, né, numa aula específica. Eu vou programar aqui com o Negreiros para que a gente tenha essa abordagem, sim, que é bem importante e tem a ver, né, que a gente pensa que hormônio é só algo que o corpo fabrica sozinho e que é uma sentença. Não é. A gente tem como trabalhar no dia a dia para que as coisas fiquem bem mais organizadas, né? Exatamente. Gratidão. Tem falhado, Angélica. Acho não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Ah, pronto. Gratidão. Grato também. Eu também. Por isso que você só confete. Obrigado. Muita gratidão por estar aqui no IPCA Carmo, que só tem os melhores. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Júlio, eu acredito que já tem inclusive paciente esperando aí, né? Que a aula estava programada para 9 horas, já é 9h30, já tem paciente esperando. E aí, Júlio, mais uma vez, em nome do ICP, principalmente em nome de Celiane, de Mazulo, agradecer por mais uma vez você estar aqui, já que é um parceiro nosso que tem contribuído para que nossos alunos, nós também, né? Já que quando eu digo nós, porque Celiane, Mazulo, Negreiros, todos são seus pacientes, todos seguem suas orientações, todos participam dos seus jejuns, né? Então todos têm o teu cuidado, né? Enquanto profissional, enquanto ser humano. Então, mais uma vez agradecer por você estar aqui. E aí já ficou 2 aulas aí, né? Na gaveta, né? Na gaveta. Tem o colesterol do cérebro e tireoide. Certo. E esse material aqui que foi apresentado hoje vai ser colocado o PDF junto com a aula gravada, porque ficando na plataforma da aula gravada, essa aula aqui, com certeza, daqui 10, 15 anos, alguém vai estar assistindo. E aí, a gente não sabe nem se vai ter WhatsApp daqui a 10, 15 anos, porque pode ter outras coisas, mas a aula vai estar gravada. E aí, tanto na plataforma, quem está assistindo aqui, quem assistir no gravado, ó, são 10 anos depois que está assistindo, Júlio contribuiu para a saúde do Negreiros muito, viu? Muito aí. Então, desses 10 anos que está aqui no futuro, a apresentação está disponível na plataforma. É só você baixar também. Pronto, é uma cápsula do tempo, né? A cápsula do tempo, uma cápsula com a saúde e a prosperidade do Júlio Santana. Então, Júlio, mais uma vez, gratidão aí por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco, trazendo conhecimentos gigantescos, que é muito mais do que uma aula. Aqui podemos dizer que são uma consulta coletiva de estilo de vida e de conhecimento que gera prosperidade, né, Júlio? É verdade. Prosperidade sempre é uma pauta que ela tem várias vertentes, né? E a gente vê que tem uma ligação chegando aqui. A gente vê que algum paciente querendo se consultar com o Júlio agora. Diga ele que já ele te consulta, né, Júlio? O Júlio aí tá com a ligação, chegando uma ligação aí, que com certeza é algum paciente. Atrapalhou aqui, pronto, mas deu certo. É teu então, paciente assim, querendo atendimento, né? Gratificante. Viu, Júlio? Gratificante é muito bom que a gente vê que nossas condutas, né, podem trazer alterações palpáveis para a saúde, qualidade de vida e melhorar o nosso dia a dia também, né? Que não é só viver, é viver com autonomia, com qualidade de vida e ensinar isso para outras pessoas também. Aí acabou de passar aqui na tela um emotionzinho, que é um coração. Esse coração quem nos enviou foi a nossa aluna Lúcia Rocha, que é de Portugal.
Então veio um coraçãozinho nesse instante de Portugal, do outro lado do mundo, do outro lado do Atlântico. Chegou aqui, Júlio, para você que está aqui do Brasil. Tem muitos pacientes em Portugal, né? Alguns deles alunos do ICP, né? E a gente tem uma relação muito boa também. Coraçãozinho para a Lúcia também. Vamos aqui tirar uma foto aí. Abram as câmeras para nós tirarmos uma foto. Aqui no 3. 1, 2, 3. Feliz! A minha energia aqui do cérebro, toda vez que eu grito feliz, ela expande mais ainda. Por quê? Porque sabe que foi felicidade de novos aprendizados. Ó. Tá aqui na minha mente. Bom dia, Júlio. Bom. Abraço. Bom dia. Obrigado a todos.